A conquista da humildade, tema fundamental para todos nós. Nesse momento dos nossos estudos, Jesus interpreta para os discípulos a parábola do semeador, a fundamental, a fantástica parábola do semeador, que oferece tantos elementos para o nosso autoconhecimento, para entendermos os estágios que passamos, as reações que temos, a perspectiva que possuímos. Nessa passagem de hoje, Jesus nos estimula a falar, a refletir, a estudar a humildade através da seguinte observação, da seguinte interpretação de parte da parábola do semeador. Lembrando que a primeira semente, segundo Jesus, caiu à beira do caminho, e essa segunda semente cai cai sobre as pedras. E ele nos diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Mateus 13, versículos 20 e 21. Vocês lembram nessa passagem? A segunda semente, ao cair sobre a pedra, em cima da qual tinha um pouco de terra, ela logo brotou, mas não teve continuidade, não teve força para prosseguir, porque as suas raízes não adquiriram profundidade. Nós também podemos pensar que a humildade, segundo ensinamentos de Sócrates, com seu só sei que nada sei, segundo ensinamentos de diversos mestres e também de Jesus, que coloca a humildade como primeira bem-aventurança, primeiro passo para a conquista da nossa evolução, ao dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, pois deles será o reino dos céus. Então, nós precisamos ter esse foco e saber da importância da conquista da humildade. Mas entender como se dá essa conquista. É muito comum, o senso comum diz que diversas virtudes espirituais têm limites. Por exemplo, a paciência tem limites. Por exemplo, o perdão na prática tem limites. A gente perdoa, mas não esquece. E a humildade também é uma virtude que tem níveis. Ela pode ser só superficial. E nesse caso, sugere-nos essa humildade apenas superficial, onde a pessoa reconhece a sua ignorância, se propõe ao aprendizado, mas busca esse aprendizado apenas para se exaltar, para servir a sua vaidade. E é claro que esse aprendizado, com a chegada de uma primeira crise, de uma primeira pressão, daquela reação que acontece a cada ação de aprendizado, a cada mudança, que a cada ação corresponde uma reação em igual intensidade e sentido contrário. Então, todo aquele que promove qualquer mudança vai sofrer uma reação. E quando essa reação chega para esse cuja humildade foi apenas superficial,
cujo desejo de mudança era apenas para se exaltar, acontece o famigerado retrocesso. E a pessoa parece que volta atrás. É um espelho muito interessante do que acontece coletivamente com o Brasil, que parecia já ter assimilado a necessidade da confraternização das diferenças, da tolerância com relação às opções, às posições diferentes, e que agora recai numa intolerância, numa violência, um orgulho e numa arrogância deploráveis. O que acontece? Acontece exatamente isso. Os encouraçados acharam que já buscaram uma certa evolução, uma certa humildade, que já estariam com uma certa segurança, não tão frágeis quanto os encouraçados que precisam de tantas armaduras para parecerem fortes. Mas a crise mostrou que nós não estávamos tão fortalecidos assim e logo recuamos para a posição do preconceito, da mágoa, da raiva, da vingança. E é muito interessante nós pensarmos esse momento que nós estamos vivendo coletivamente à luz dos nossos processos individuais. Porque os imaturos pensam, por não ter consciência, por não ter percebido esse processo, nem ter consciência de si, os imaturos pensam que viver a mudança, na euforia desse estágio inicial da mudança, eles ostentam novos estágios, novas consciências, cultivam os sinais exteriores da mudança como se já tivessem consolidado, conquistado uma mudança sólida. Mas é claro que essa inconsciência se evidencia numa crise e eles parecem retroceder. Mas na verdade eles voltam a uma posição da qual nunca tinham saído de verdade. Já os maduros, e essa maturidade só vem pela vivência exaustiva da mudança aparente e do retrocesso aparente, da mudança aparente e do retrocesso aparente. O ser também se cansa disso. E é então que essa maturidade alcançada pelo cansaço com a imaturidade, com a superficialidade, fazem com que a gente tempere essa inevitável euforia pela mudança com um cultivo constante da humildade. É fundamental que nós percebemos, nos auto-observemos constantemente, percebendo o convite antigo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e observemos as reações que nós causamos nos outros. Cultivo da humildade, auto-observação constante, ou vigilância, como diria Jesus, e avaliação atenta do rastro, da imagem que nós deixamos com os outros, são 3 mecanismos fundamentais para nós controlarmos, observarmos e nos fortalecermos para transpormos o nosso orgulho numa sólida humildade, essa sim, base para todo o edifício da nossa evolução. Que assim seja, meus amigos. Conquistemos
essa fundamental ferramenta da humildade e nós certamente seremos agraciados, seremos contemplados com uma evolução firme e sólida. Até a próxima, um grande abraço para você.